Enquanto o mundo lidava com a enormidade das atrocidades nazistas, um novo capítulo na justiça internacional estava prestes a se desenvolver. Os julgamentos principais de Nuremberg haviam preparado o cenário, mas eram apenas o começo. O que se seguiu foi uma série de procedimentos legais que aprofundaram na obscura maquinaria do Terceiro Reich. O Tribunal Militar Internacional, mais conhecido como os Julgamentos Principais de Nuremberg, capturou a atenção do mundo desde novembro de 1945 até outubro de 1946. No centro das atenções estavam as figuras mais notórias do nacionalsocialismo. Esses julgamentos estabeleceram um precedente, definindo padrões legais para a perseguição de crimes de guerra que ressoariam ao longo da história. Mas à medida que a poeira assentava nos julgamentos principais, surgia uma realidade preocupante. A vasta rede de cumplicidade que permitiu o Holocausto e outras atrocidades nazistas se estendia muito além dos altos funcionários que estavam no banco dos réus. Os tentáculos do mal alcançaram todos os cantos da sociedade alemã, desde os corredores estéreis dos hospitais até as fábricas movimentadas que alimentavam a maquinaria de guerra. Ficou claro que mais julgamentos eram necessários. Os Estados Unidos, reconhecendo a necessidade de uma responsabilização mais ampla, iniciaram uma série de 12 procedimentos adicionais. Esses julgamentos posteriores de Nuremberg, realizados entre 1946 e 1949, lançaram uma rede mais ampla, capturando aqueles que haviam escapado da primeira rodada de justiça. O julgamento dos médicos, medicina transformada em monstro. À medida que as rodas da justiça começaram a girar em Nuremberg, o mundo em breve testemunharia um julgamento que abalaria os próprios fundamentos da ética médica. No dia 9 de dezembro de 1946, um grupo de homens que uma vez juraram curar foi acusado de crimes monstruosos contra a humanidade. O julgamento dos médicos, oficialmente conhecido como Estados Unidos da América versus Karl Brandt, exporia as horríveis profundezas às quais a medicina havia caído sob o regime nazista. Durante 8 longos meses, a sala do tribunal se transformou em um teatro do macabro, enquanto os promotores desvelavam uma ladainha de atrocidades cometidas em nome da ciência. 23 acusados, incluindo 20 médicos e 3 altos funcionários nazistas, enfrentaram acusações que fariam até os observadores mais endurecidos estremecerem de horror. Esses homens, outrora respeitados membros da comunidade médica, foram acusados de realizar experimentos desumanos em prisioneiros de campos de concentração sem seu consentimento. A escala de seus crimes era assombrosa. O general de brigada Telford Taylor, o principal promotor, pintou um quadro sombrio para o tribunal. As vítimas desses crimes se contam por centenas de milhares, declarou, suas palavras pairando pesadamente no ar. Mas não eram apenas os números que chocavam, era o total desprezo pela dignidade humana. A voz de Taylor se encheu de repulsa enquanto acrescentava: apenas um punhado ainda está vivo. Alguns dos sobreviventes aparecerão nesta sala do tribunal. Mas a maioria dessas miseráveis vítimas foi morta imediatamente ou morreu no decorrer das torturas a que foram submetidas. Entre os acusados, 2 figuras se destacavam pela proeminência e gravidade de seus crimes: Karl Brandt, o médico pessoal de Hitler, e Viktor Brack. Brandt era médico especializado em traumatologia, entrou no círculo íntimo de Hitler em 1937 e sua esposa, Anne, era muito amiga de Eva Braun. O casal Brandt era visitante assíduo do Berghof, residência do Führer. Karl Brandt dirigiu a administração do programa de eutanásia nazista Action T4 a partir de 1939 e esteve envolvido na experimentação criminosa com seres humanos junto com seu assistente Werner Heider. O programa consistia na execução sistemática de idosos, dementes, doentes incuráveis ou crianças deformadas por meio de gás ou injeções letais em asilos, hospitais e manicômios. Eles eram considerados comedores inúteis e um fardo para a maquinaria bélica alemã. A lista de experimentos realizados sob sua supervisão parecia um catálogo de pesadelos. Os prisioneiros foram submetidos a procedimentos de esterilização, sem seu conhecimento ou consentimento. Seus corpos tratados como meros sujeitos de teste para as ambições distorcidas da política racial nazista. Outros,
foram expostos a temperaturas extremas, seu sofrimento meticulosamente documentado enquanto congelavam ou queimavam. Novos medicamentos e tratamentos foram testados em vítimas involuntárias, muitas vezes com resultados fatais. À medida que o julgamento avançava, os acusados tentaram justificar suas ações. Karl Brandt, sua voz tingida de uma falta de remorso arrepiante, afirmou: "Não sinto que esteja incriminado. Fui motivado por sentimentos absolutamente humanos." Este esforço para disfarçar o genocídio com a linguagem da compaixão só serviu para destacar as profundezas da decadência moral que havia infectado o estabelecimento médico nazista. Viktor Brack, por sua vez, se escondeu atrás do escudo da obediência, afirmando que apenas seguia ordens. Mas à medida que as provas se acumulavam, ficou claro que esses homens não eram participantes passivos, mas arquitetos ativos do sofrimento e da morte. No dia 20 de agosto de 1947, foi proferido o veredicto. 16 dos acusados foram declarados culpados. Para 7, incluindo Brandt e Brack, a sentença foi a morte. Eles encontrariam seu fim no dia 2 de junho de 1948, suas vidas extintas pela mesma eficiência clínica que uma vez aplicaram às suas vítimas. Após o julgamento, nasceria o Código de Nuremberg, um conjunto de diretrizes éticas para a experimentação humana que moldaria a pesquisa médica durante gerações. O julgamento de Milch, a queda de um marechal da Luftwaffe. À medida que os ecos do julgamento dos médicos se desvaneciam, outra figura emergia das sombras do regime nazista para enfrentar a justiça. Esse homem, outrora um poderoso marechal da Luftwaffe, guardava um segredo que significaria sua ruína sob o mesmo governo ao qual servia. O julgamento de Erhard Milch exporia não apenas a brutal exploração do trabalho escravo, mas também a retorcida ironia de um regime que elevava um homem de ascendência judia a seus mais altos escalões. Erhard Milch, nascido em 30 de março de 1892, era filho de Anton Milch, um farmacêutico judeu. Na hierarquia racial da Alemanha nazista, essa ascendência deveria tê-lo condenado. No entanto, por um bizarro giro do destino e pelas maquinações de Hermann Göring, Milch foi declarado ariano completo, após apresentar uma história familiar fabricada a Hitler. Esse engano permitiu a Milch ascender nas fileiras, tornando-se uma figura-chave na Força Aérea Alemã. Mas à medida que a guerra chegava ao seu fim catastrófico, o passado de Milch e suas ações durante o conflito o alcançaram. As acusações apresentadas contra ele pintavam um quadro de um homem profundamente cúmplice nas atrocidades da máquina de guerra nazista. O caso da promotoria era condenatório. Erhard Milch é acusado de ter cometido crimes de guerra como executor principal e como cúmplice em empresas que envolviam trabalho escravo e de ter participado conscientemente em empresas que utilizavam prisioneiros de guerra em operações militares contrárias às convenções internacionais. O julgamento, que começou em 2 de janeiro de 1947, duraria mais de 3 meses. Durante 39 dias, o tribunal ouviu testemunhos e examinou provas que mostravam a magnitude da implicação de Milch nas atividades criminosas do Reich. A promotoria pintou um quadro sombrio de um homem que supervisionou o uso de prisioneiros de campos de concentração na produção de aeronaves, transformando fábricas em locais de exploração e morte. À medida que o julgamento avançava, Milch manteve sua inocência, declarando-se não culpado de todas as acusações. Mas o peso das provas contra ele era esmagador. O tribunal ouviu sobre seu papel na brutal máquina industrial nazista, onde vidas humanas eram descartáveis na busca por objetivos de produção militar. Prisioneiros de guerra, em violação do direito internacional, foram forçados a contribuir para o esforço de guerra que se travava contra seus próprios países. No dia 17 de abril de 1947, foi proferido o veredicto. O tribunal considerou Milch culpado de 2 das acusações, mas o absolveu de uma relacionada a experimentos médicos. A sentença foi severa, prisão perpétua. Milch, que uma vez comandou vastas frotas aéreas, agora enfrentava a perspectiva de passar seus dias restantes na prisão de Rebdorf, perto de Munique. No entanto, a história de Erhard Milch não terminou com sua prisão perpétua.
Em um giro dos acontecimentos que levantaria questões sobre a eficácia a longo prazo das perseguições de crimes de guerra nazistas, a sentença de Milch foi comutada em 1951. John J. McCloy, o alto comissário na Alemanha, reduziu o castigo de Milch para 15 anos. Ainda mais surpreendente, Milch foi libertado em liberdade condicional em junho de 1954, tendo cumprido menos de uma década por seus crimes. O capítulo final da vida de Milch foi tranquilo. Ele viveu seus anos restantes em Düsseldorf, falecendo em 25 de janeiro de 1972. Sua jornada desde as alturas do poder nazista até a cadeira do réu e de volta à vida civil serve como um exemplo complexo e muitas vezes inquietante dos desafios enfrentados ao administrar justiça após atrocidades sem precedentes. O julgamento de Milch, embora menos famoso que alguns de seus homólogos, iluminou a intrincada rede de cumplicidade que se estendia por todo o regime nazista. Demonstrou que mesmo aqueles que deveriam ter sido perseguidos pelas leis raciais do Reich podiam se tornar perpetradores. O julgamento da justiça. Quando a lei se torna ilegal. Enquanto o mundo lidava com a enormidade das atrocidades nazistas, surgiu uma pergunta arrepiante. O que acontece quando aqueles encarregados de defender a lei se tornam seus maiores violadores? O julgamento da justiça, oficialmente conhecido como Estados Unidos da América contra Joseph Altstutter, buscou responder a essa mesma pergunta. Foi um procedimento que exporia o lado obscuro do sistema legal nazista, revelando como juízes e advogados haviam distorcido a própria essência da justiça para servir aos objetivos genocidas do regime. No dia 5 de março de 1947, 16 funcionários legais que foram integrais ao Sistema Judicial Nacional Socialista se encontraram no banco dos réus. As acusações contra eles pintavam um quadro sombrio de um sistema legal corrompido além do reconhecimento, onde a balança da justiça havia sido inclinada irreparavelmente a favor da tirania e da opressão. O julgamento, que duraria até o dia 4 de dezembro de 1947, desvendou as camadas de um aparato judicial que se havia tornado um instrumento de terror. Os promotores apresentaram provas de como esses profissionais legais haviam armado os tribunais, convertendo-os em ferramentas para matanças em massa e torturas. A perversão da justiça foi total e absoluta, com juízes e funcionários do Ministério da Justiça do Reich, tribunais especiais e os tribunais do povo todos implicados nos crimes do regime. Um caso em particular destacou-se como um exemplo contundente das profundezas às quais havia caído o sistema legal nazista. O julgamento de Lehmann Leo Katzenberger, em 1942, tornou-se um ponto focal do processo. O juiz Oswald Rothaug, um dos acusados, havia presidido o caso de Katzenberger, referindo-se ao acusado como um judeu sifilítico e declarando que a mistura de raças era muito pior que o assassinato. À medida que o julgamento avançava, surgiu um padrão perturbador. Muitos dos acusados tentaram se escudar atrás da defesa de seguir ordens. Afirmaram que estavam simplesmente executando leis estabelecidas pelo regime nazista, ignorando convenientemente o fato de que essas leis violavam os direitos humanos fundamentais. Essa defesa, no entanto, soava vazia diante das evidências que mostravam que esses juízes e advogados não eram atores passivos, mas participantes ativos em um sistema de assassinatos legalizados. O caso da promotoria foi condenatório. Revelou como os acusados haviam assinado conscientemente sentenças de morte e ordens de esterilização, plenamente conscientes de que suas ações eram incompatíveis com os direitos humanos básicos. A sala do tribunal ouviu testemunho após testemunho, detalhando como o sistema judicial havia sido armado, tornando-se uma extensão da máquina de extermínio nazista. À medida que o julgamento chegava ao fim, o mundo esperava ver como seria feita justiça àqueles que haviam pervertido tão gravemente a lei. Os veredictos, quando chegaram, foram variados. Vários juízes receberam penas de prisão que iam de 5 a 20 anos, enquanto outros foram absolvidos. Alguns viram isso como um exercício de justiça dos vencedores, onde o processo judicial foi percebido mais como vingança do que como procedimentos legais imparciais. Essa crítica
Sublinhou os desafios de administrar justiça no despertar de atrocidades sem precedentes, onde os próprios conceitos de lei e moralidade haviam sido desafiados fundamentalmente. O julgamento de Paul, a economia do genocídio. Enquanto as balanças da justiça pesavam sobre aqueles que haviam pervertido a lei, outra figura emergia das sombras do regime nazista, um homem cujos livros de contas estavam manchados com o sangue de milhões. Paul, um alto membro das SS, havia ascendido a uma posição de imenso poder dentro da hierarquia nazista. Como chefe do escritório principal de administração e economia das SS, ele supervisionou uma vasta rede de campos de concentração, transformando-os em um complexo industrial grotesco, onde vidas humanas eram meras mercadorias para serem exploradas e descartadas. Ele foi nomeado chefe do Departamento de Administração no pessoal do Reichsführer e recebeu o posto de SS Standartenführer em 1 de fevereiro de 1934, começando a influenciar a administração dos campos de concentração. Sua carreira continuou quando foi nomeado Verwaltungschef e Reichskassenverwalter para as SS em 1 de junho de 1935, iniciando a inspeção dos campos de concentração, uma organização para organizar e supervisionar a administração desses campos. Ele também fundou a Sociedade para a Preservação e Promoção dos Monumentos Culturais Alemães, que se dedicava principalmente a restaurar Wewelsburg, um antigo castelo que deveria se tornar um centro cultural e científico das SS a pedido de Heinrich Himmler. A sociedade logo se tornou parte do escritório de administração das SS de Paul. Paul foi nomeado SS Obergruppenführer e general das Waffen-SS em 20 de abril de 1942. Em 12 de dezembro do mesmo ano, após divorciar-se de sua esposa, casou-se com Eleonore von Brüning, viúva de Ernst Rüdiger von Brüning, que por sua vez era filho de um dos fundadores da Höchster Farbwerke, que passou a fazer parte da IG Farben em 1925. Em 1944, Paul foi afastado do cargo de supervisão dos campos de concentração e o Rüstungsministerium o superou. Ao mesmo tempo, a responsabilidade pela construção foi removida da SS Wirtschaftsverwaltungshauptamt. No entanto, Paul permaneceu responsável pela administração das Waffen-SS pelo resto da guerra. As acusações contra Paul pintavam um quadro de crueldade sistemática em uma escala sem precedentes. Ele foi acusado de orquestrar um plano comum para cometer crimes de guerra, gerenciar a administração de campos de concentração e participar dos assassinatos em massa e atrocidades perpetradas dentro de seus confines cercados por arame farpado. O caso da promotoria iluminaria a eficiência assustadora com que Paul havia transformado o sofrimento humano em um recurso para a máquina de guerra nazista. No tribunal, testemunhas relataram os horrores da vida e da morte nos campos sob a administração de Paul. Os sobreviventes falaram de trabalhos extenuantes, rações de fome e o espectro sempre presente das câmaras de gás. Cada testemunho acrescentava mais um traço ao retrato sombrio de um homem que via seres humanos como nada mais que unidades de produção destinadas a morrer trabalhando. À medida que o julgamento avançava, surgiu a estratégia de defesa de Paul, uma estratégia tão insensível quanto os crimes que ele havia cometido. Eu era apenas um executivo ou um burocrata com pessoas acima de mim dando as ordens, afirmava, suas palavras ressoando vazias no tribunal. Esse esforço para se distanciar das atrocidades, de se apresentar como um mero engrenagem na máquina, contrastava fortemente com a montanha de provas que sugeriam sua íntima implicação na operação dos campos. O tribunal não se deixou enganar pelas protestas de inocência de Paul. Viram através da fachada de desapego burocrático até o coração frio de um homem que participou voluntariamente do assassinato e exploração sistemática de inúmeras vítimas inocentes. O veredicto, quando chegou, foi inequívoco, culpado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. No dia 3 de novembro de 1947, foi proferida a sentença. Oswald Paul, o homem que uma vez teve o poder de decidir sobre a vida e a morte de milhões, foi condenado à morte. A forca o aguardava, um destino que muitos consideravam misericordioso demais, dada a magnitude de seus crimes. No entanto,
Em um giro que refletiu as complexidades da justiça pós-guerra, a execução de Paul não seria rápida. Durante quase 4 anos, ele languideceu na prisão de Landsberg, seus dias se prolongando em um reflexo do tormento que ele havia infligido a tantos outros. Não foi até o dia 7 de junho de 1951 que a sentença finalmente foi cumprida. Oswald Paul encontrou seu fim em uma corda, sua vida extinta com a mesma eficiência clínica que ele uma vez aplicou às vítimas dos campos. Após a execução de Paul, ficaram perguntas sobre a natureza da culpa e da responsabilidade perante o mal sistemático. Quantos outros, em escritórios e salas de reuniões por todo o Reich, haviam contribuído para o Holocausto através de sua cumplicidade silenciosa ou participação ativa? O aparato econômico do genocídio, desvelado no julgamento de Paul, lançaria uma longa sombra sobre os procedimentos posteriores, enquanto o mundo lidava com a magnitude total dos crimes do regime nazista. O julgamento de Flick, a sombria cumplicidade da indústria. À medida que as rodas da justiça continuavam girando, o foco se deslocou dos executores da política nazista para aqueles que haviam alimentado a máquina de guerra do Reich. O próximo a enfrentar o tribunal foi um homem cujo nome era sinônimo da indústria alemã e cuja riqueza havia sido construída sobre os ossos dos trabalhadores escravizados. Friedrich Flick, outrora um titã do aço e do carvão, agora enfrentava um acerto de contas por seu papel nas atrocidades do regime nazista. A ascensão de Flick ao poder havia sido meteórica. Desde começos humildes, ele havia forjado um império industrial que abarcava minas de carvão, siderúrgicas e fábricas de armamentos. Para quando os nazistas chegaram ao poder, Flick já era uma força a ser considerada na indústria alemã. Mas foi sua disposição em alinhar-se com o regime nazista que selaria seu destino e mancharia seu legado para sempre. À medida que o julgamento se desenrolava, a promotoria pintava um quadro condenatório da cumplicidade de Flick. Aqui estava um homem que não apenas havia lucrado com o esforço de guerra nazista, mas que havia contribuído ativamente para seus crimes mais atrozes. As acusações contra ele eram graves, crimes de guerra e crimes contra a humanidade derivados de seu uso do trabalho escravo em seu vasto complexo industrial. Os números eram assombrosos. Mais de 48 mil prisioneiros de campos de concentração haviam sido forçados a trabalhar nas fábricas de Flick, trabalhando em condições tão brutais que se estima que 34.800 perderam a vida. Mas os crimes de Flick se estendiam além da exploração do trabalho escravo. A promotoria revelou que ele havia sido um benfeitor generoso de Heinrich Himmler, doando mais de 7 milhões de marcos do Reich durante uma década. Este apoio financeiro havia ajudado a lubrificar as rodas da máquina de morte nazista, convertendo Flick não apenas em um beneficiário passivo das políticas do regime, mas em um participante ativo em seus crimes. À medida que as provas se acumulavam, a defesa de Flick começava a desmoronar. Seus esforços para se distanciar do regime nazista soavam vazios diante da prova documental de seus estreitos vínculos com a liderança nazista. O veredicto, quando chegou, foi um momento de acerto de contas. Friedrich Flick foi considerado culpado e sentenciado a 7 anos de prisão. Foi uma punição que muitos consideraram demasiadamente indulgente dada a magnitude de seus crimes. Em um giro que levantaria questões sobre a eficácia da justiça pós-guerra, o tempo de Flick atrás das grades foi encurtado. Depois de cumprir apenas 3 anos, ele foi libertado, sua liberdade assegurada graças à intervenção de John J. McCloy, o alto comissário americano para a Alemanha. Esta libertação antecipada se tornaria um ponto de controvérsia, vista por muitos como um fracasso do sistema de justiça para responsabilizar verdadeiramente os industriais poderosos por suas ações durante a guerra. No final, o julgamento de Flick levantaria perguntas incômodas sobre a natureza da culpa e da cumplicidade em tempos de guerra, perguntas que ainda ressoam até hoje. O julgamento de I.G. Farben, a química da morte. À medida que as rodas da justiça continuavam girando em Nuremberg, o foco se deslocou para uma corporação cujos produtos alimentaram tanto a máquina de guerra nazista quanto o próprio Holocausto. O julgamento de I.G. Farben, outrora o maior conglomerado químico da Alemanha,
exporia a aterrorizante interseção entre a indústria e o genocídio. Fundada no dia de Natal de 1925, a IG Farben havia crescido até se tornar uma potência de inovação e produção. Mas, sob a aparência de progresso científico, escondia-se uma verdade mais sombria. À medida que o regime nazista fortalecia seu controle sobre a Alemanha, a IG Farben tornou-se uma parte integral da visão de Hitler para a conquista e purificação racial. O papel da companhia no Holocausto se tornaria o foco central do julgamento. No cerne do caso estava o Zyklon B, o gás venenoso utilizado nos campos de extermínio. À medida que as testemunhas tomavam a palavra, surgia a plena magnitude da cumplicidade da IG Farben. A companhia não apenas fabricava os meios para o assassinato em massa, mas também lucrava com o sofrimento de inúmeras vítimas. As estimativas sugeriam que mais de 83 mil prisioneiros haviam sido forçados a trabalhar nas fábricas da IG Farben, suas vidas consideradas descartáveis na busca por lucros. O julgamento, que começou no dia 27 de agosto de 1947, duraria quase um ano. 23 executivos enfrentavam acusações que iam desde a planejamento e realização de guerras de agressão até a exploração do trabalho escravo. Muitos afirmaram que estavam apenas seguindo ordens, uma ladainha que se tornara muito familiar nas salas de tribunal de Nuremberg. Outros argumentaram que desconheciam o verdadeiro propósito de seus produtos. À medida que o julgamento avançava, a promotoria se concentrou no projeto mais notório da IG Farben, a planta de borracha sintética Buna em Auschwitz. Esta fábrica, construída utilizando o trabalho de prisioneiros de campos de concentração, erguia-se como um símbolo contundente da disposição da companhia em lucrar com o sofrimento humano. A taxa de mortalidade entre os trabalhadores era assombrosa, com inúmeras vidas sacrificadas no altar da produção industrial. Quando finalmente foi entregue o veredicto no dia 30 de julho de 1948, foi recebido com uma mistura de alívio e decepção. 9 dos acusados foram considerados culpados de crimes de guerra, com penas de prisão que variavam de 1 ano e meio a 8 anos. No entanto, muitos sentiram que essas penas eram demasiadamente indulgentes, dada a magnitude dos crimes da IG Farben. A opinião dissidente do juiz Paul M. Hebert capturou este sentimento. Ele argumentou que a defesa de necessidade empregada pelos executivos não tinha fundamento, declarando que suas políticas estavam enraizadas em um esforço consciente de explorar o trabalho escravo. Após o julgamento, a IG Farben foi dissolvida, seus ativos divididos entre várias companhias menores. No entanto, o legado de seus crimes perduraria, uma mancha escura na história da indústria alemã. O julgamento dos reféns, generais e suas represálias brutais. Enquanto o mundo lidava com os crimes dos industriais e cientistas, outro grupo de criminosos de guerra nazistas esperava julgamento. Não eram homens em batas de laboratório ou salas de reuniões, mas generais endurecidos pela batalha cujas ações devastaram vastas áreas do sudeste da Europa. O julgamento dos reféns, oficialmente conhecido como Estados Unidos da América contra Wilhelm List, exporia as táticas brutais empregadas pelos líderes militares alemães em sua tentativa desesperada de esmagar os movimentos de resistência. De 8 de julho de 1947 até 19 de fevereiro de 1948, a sala do tribunal em Nuremberg se transformou em um palco onde se desenrolou o sombrio drama da campanha dos Balcãs. Os acusados, outrora orgulhosos generais da Wehrmacht, agora enfrentavam acusações que abalavam os próprios fundamentos da conduta militar. No cerne do caso da promotoria, havia uma prática assustadora: a execução sistemática de reféns em retaliação a ataques partidários. Não era a névoa da guerra obscurecendo o julgamento, mas uma estratégia calculada projetada para aterrorizar as populações locais e submetê-las. Para cada soldado alemão morto pelos combatentes da resistência, dezenas de civis inocentes pagariam com suas vidas. A escala dessas represálias era assombrosa. O general de brigada Telford Taylor, o principal promotor, revelou a horrorizante matemática da vingança. As vítimas desses crimes se contam por centenas de milhares, declarou, suas palavras ressoando na sala do tribunal. Mas não era apenas a perda de vidas que se apresentava como prova dos crimes dos generais.
Aldeias inteiras haviam sido arrasadas, sua destruição servindo como um aviso sombrio àqueles que ousavam resistir. À medida que o julgamento avançava, surgiu uma pergunta legal central. Os partisãs poderiam ser considerados combatentes legítimos? A resposta determinaria se os combatentes da resistência capturados poderiam reivindicar as proteções concedidas a AOS prisioneiros de guerra. Em uma decisão que teria implicações de longo alcance, o tribunal concluiu que os partisãs poderiam ser executados como criminosos sem julgamento, sancionando efetivamente a execução sumária daqueles que pegavam em armas contra as forças de ocupação. Os acusados, por sua vez, buscaram refúgio na defesa consagrada de ordens superiores. Alegaram que as brutais represálias não eram de sua própria invenção, mas o resultado de diretrizes dos mais altos níveis da liderança nazista. Nomes como Hitler e o marechal de campo Wilhelm Keitel foram invocados como se tentassem transferir o peso da culpa para os já condenados. No entanto, à medida que as provas se acumulavam, ficou claro que esses generais não eram meros peões em um jogo maior. Eles exerceram sua autoridade com uma brutalidade que ultrapassava os limites da necessidade militar. A execução indiscriminada de civis e a destruição massiva de propriedades se erguiam como testemunho de uma política que tinha mais em comum com o terror do que com a guerra legítima. Quando finalmente foram proferidos os veredictos, refletiram a natureza complexa da culpa em tempos de guerra. Alguns dos acusados foram absolvidos, considerando-se insuficientes as provas contra eles. Outros receberam penas que variavam desde o tempo cumprido até prisão perpétua. Os resultados variados sublinharam os desafios de atribuir responsabilidade individual por ações realizadas dentro do quadro de um regime criminoso. O julgamento de Russia, arquitetos da pureza racial. Enquanto o mundo lidava com os horrores das atrocidades nazistas, uma sinistra corrente de ideologia racial emergiu das sombras. O julgamento do escritório principal de raça e assentamento, conhecido como Russia, exporia os arquitetos da visão distorcida do Terceiro Reich sobre a pureza racial. Este procedimento desvelaria as profundezas das políticas raciais nazistas, revelando um plano calculado para remodelar a própria estrutura da sociedade europeia. O julgamento de Russia, que começou no dia 20 de outubro de 1947, centrou-se na implementação das doutrinas raciais nazistas. No seu núcleo estava o conceito de Lebensraum, a ideia de que o povo alemão precisava de mais espaço vital para prosperar. Mas isso não era uma mera ambição territorial. Era uma cruzada eugenista, destinada a criar um império alemão racialmente puro, através de uma combinação de colonização, extermínio e reprodução seletiva. Central a esta visão de pesadelo estava o programa Lebensborn, um projeto iniciado por Heinrich Himmler em dezembro de 1935. Esta iniciativa, envolta em segredo, tinha como objetivo aumentar a taxa de natalidade ariana, proporcionando apoio às famílias racialmente puras. Mas, sob sua aparência de bem-estar social, escondia-se um propósito mais sombrio. O programa encorajava mães solteiras a terem filhos considerados racialmente adequados, criando uma geração de descendentes racialmente valiosos para as SS. À medida que o julgamento se desenrolava, tornava-se evidente o verdadeiro alcance do programa Lebensborn. Instalações haviam sido estabelecidas em países ocupados, onde mulheres que cumpriam os rígidos critérios raciais eram encorajadas a ter filhos para as SS. Mas os tentáculos do programa se estendiam ainda mais. Surgiram provas de uma operação sistemática de sequestro, onde crianças de famílias não arianas eram tomadas à força para serem adotadas por famílias alemãs. O tribunal ouviu testemunhos aterrorizantes de como os funcionários de Russia realizavam avaliações raciais exaustivas, determinando o destino de populações inteiras com base em critérios arbitrários. Aqueles considerados indesejáveis enfrentavam um destino sombrio. Os abortos forçados tornaram-se uma ferramenta de política racial, com mulheres coagidas a interromper gestações se seus filhos não nascidos fossem considerados racialmente inferiores. À medida que a promotoria construía seu caso, a escala dos crimes de Russia tornava-se evidente. As acusações contra os 14 acusados pintavam um quadro de uma burocracia dedicada ao genocídio.
Esses homens enfrentavam acusações não apenas de crimes contra a humanidade, mas de adotar uma política de extermínio sistemático sob o disfarce de melhoria racial. Os acusados, enfrentando o peso das provas contra eles, recorreram a uma defesa familiar. Muitos afirmaram que estavam apenas seguindo ordens, atribuindo suas ações às diretrizes de Hitler e Himmler. Alguns até tentaram retratar seu trabalho como centrado unicamente em questões demográficas e sociais, uma afirmação que soava vazia diante do imenso sofrimento que haviam causado. As palavras de um dos acusados capturaram a indiferença assustadora que permitiu que tais atrocidades ocorressem. "Não sinto que esteja incriminado", declarou, sua voz desprovida de remorso. "Fui motivado por sentimentos absolutamente humanos. Esse esforço para disfarçar o genocídio com a linguagem da compaixão só serviu para destacar as profundezas da decadência moral que havia infectado o aparato racial nazista. Os veredictos, quando chegaram, serviriam como um ajuste de contas para os arquitetos da política racial nazista, mas também levantariam questões incômodas sobre a natureza da culpa e da responsabilidade em um regime onde o impensável se tornara rotina. O julgamento dos Einsatzgruppen, enfrentando os esquadrões da morte. À medida que as rodas da justiça continuavam girando em Nuremberg, a sala do tribunal se preparava para o capítulo mais assustador das atrocidades nazistas. O julgamento dos Einsatzgruppen, as unidades móveis de extermínio do Terceiro Reich, revelaria a maquinaria crua do genocídio, despojada de qualquer pretensão de legalidade ou necessidade militar. Após a invasão de Hitler à União Soviética, esses esquadrões da morte seguiam de perto a Wehrmacht em seu avanço. Sua missão era clara e inequívoca: eliminar aqueles considerados inimigos do Estado nazista. Judeus, ciganos, comunistas e outros indesejáveis caíram vítimas de sua campanha impiedosa de extermínio. A escala de seus crimes desafiava a compreensão. O general de brigada Telford Taylor, o principal promotor, pintou um quadro sombrio para o tribunal. "As vítimas desses crimes se contam por centenas de milhares", declarou, suas palavras pairando pesadamente no ar. Mas não eram apenas os números que impactavam. Era o total desprezo pela dignidade humana. A voz de Taylor encheu-se de repulsa enquanto acrescentava: "Apenas um punhado ainda está vivo. Alguns dos sobreviventes aparecerão nesta sala do tribunal. Mas a maioria dessas miseráveis vítimas foi assassinada imediatamente ou morreu no curso das torturas a que foram submetidas." Entre os acusados, uma figura se destacava por sua proeminência e a gravidade de seus crimes. Otto Ollendorf, que havia liderado o Einsatzgruppe D, estava no centro do caso da promotoria. Em junho de 1941, Reinhard Heydrich nomeou Ollendorf comandante do Einsatzgruppe D, que operava no sul da Frente Oriental, especialmente na Ucrânia e na Crimeia, no extermínio de judeus e na repressão dos grupos partidários e das atividades da resistência russa. No desempenho deste cargo, Ollendorf é responsável pelo massacre de Simferopol, onde foram assassinadas pelo menos 14.300 pessoas, em sua maioria judeus. No final da guerra, permaneceu com o grupo pessoal do Reichsführer das SS, Heinrich Himmler, e foi testemunha de sua prisão em 20 de maio de 1945 em Luneburgo. Entre os acusados também estava o SS Standartenführer Paul Blobel, uma figura-chave nas atrocidades cometidas pelos Einsatzgruppen. Babi Yar, um desfiladeiro nos arredores de Kiev, tornou-se um dos nomes mais infames da história. Entre os dias 29 e 30 de setembro de 1941, 33.771 judeus foram assassinados lá, em um dos maiores massacres da Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, outras 66.000 pessoas foram assassinadas no mesmo lugar. As tropas alemãs ordenaram que essa população levasse seus pertences e documentos para uma área da floresta, onde eram obrigados a se despir antes de serem executados em massa. Os corpos se acumulavam em fileiras, uns sobre os outros. Quando alguns tentaram escapar, foram capturados e levados de volta ao local dos crimes. Blobel, envolvido desde o início na Operação Barbarossa, não mostrou remorso durante seu julgamento. Apesar de sua tentativa de minimizar sua participação, alegando que era cúmplice da morte de entre 10.000 e 15.000 pessoas, e não das 100.000 que lhe eram atribuídas,
sua responsabilidade era clara. Durante a retirada do exército alemão da Rússia, Blobel tentou apagar as evidências das atrocidades cometidas. Encarregado da missão Action 1005, voltou a Babi Yar para desenterrar e queimar os corpos, embora não conseguisse eliminar todas as evidências. Os soviéticos encontraram rastros claros das atrocidades das SS. Condecorado 2 vezes com a Cruz de Ferro durante a Primeira Guerra Mundial, Blobel integrou as fileiras dos Einsatzgruppen, onde permaneceu até sua detenção e julgamento. As crônicas asseguram que jamais se arrependeu. À medida que o julgamento avançava, a defesa de Ollendorff revelaria a lógica distorcida que permitiu tais atrocidades. A sala do tribunal ficou em silêncio enquanto Ollendorff tomava a palavra. Suas palavras, entregues com um desapego assustador, desvelavam a mentalidade dos perpetradores. "Acredito que estava cumprindo meu dever", afirmou, sua voz desprovida de emoção ou remorso. Esse esforço para disfarçar o assassinato em massa com a linguagem do dever e da obediência tornar-se-ia um tema recorrente ao longo do julgamento. À medida que a promotoria construía seu caso, tornava-se evidente a verdadeira natureza das operações dos Einsatzgruppen. Estas não eram ações de unidades descontroladas ou indivíduos excessivamente entusiastas. Os relatórios e ordens operativas apresentados como provas revelavam uma abordagem sistemática do genocídio, planejado meticulosamente e executado com eficiência burocrática. Os acusados, confrontados com provas esmagadoras de sua culpa, frequentemente recorriam à defesa de ordens superiores. Alegavam que apenas seguiam diretrizes dos mais altos níveis da liderança nazista, mas o tribunal não se deixou influenciar por esses argumentos. O princípio de responsabilidade individual por crimes de guerra, estabelecido em julgamentos anteriores, seria aplicado rigorosamente. Quando finalmente foram proferidos os veredictos, refletiram a gravidade dos crimes cometidos. Vários membros de alto escalão dos Einsatzgruppen foram condenados à morte. O julgamento de Krupp. Armas de guerra e exploração. À medida que se assentava a poeira no julgamento dos Einsatzgruppen, a atenção do mundo se voltou para outro aspecto da maquinaria de guerra nazista, um que havia forjado as próprias armas utilizadas para travar a guerra de conquista de Hitler. A dinastia Krupp estava entrelaçada com a história alemã há séculos. Seu aço e armamentos moldando as fortunas da nação, tanto em tempos de paz quanto de guerra. Mas foi durante a era nazista que o Império Krupp atingiu seu apogeu e seu nadir moral. À medida que o regime de Hitler se preparava para a dominação global, as fábricas de Krupp produziam os motores de destruição que logo devastariam a Europa. No entanto, as acusações apresentadas contra os executivos de Krupp iam além da mera produção de armas. A promotoria pintava um quadro sombrio de um colosso industrial que não apenas havia armado o esforço bélico nazista, mas também lucrado com a exploração humana em grande escala. As fábricas da companhia, outrora aclamadas como maravilhas da engenharia alemã, foram reveladas como locais de imenso sofrimento humano. Friedrich Krupp, o patriarca deste império industrial, encontrava-se no centro da tempestade. As acusações contra ele e seus colegas eram condenatórias, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, decorrentes de sua participação voluntária nas políticas brutais do regime nazista. A promotoria argumentou que esses homens não eram meros beneficiários passivos da máquina de guerra de Hitler, mas contribuidores ativos para seus aspectos mais atrozes. A defesa apresentada pelos executivos de Krupp repetia uma ladainha ouvida em outros julgamentos de Nuremberg. Eram simplesmente homens de negócios, seguindo ordens e cumprindo contratos. Mas à medida que as provas se acumulavam, essa fachada começava a desmoronar. O tribunal recebeu documentação que revelava os estreitos laços entre a liderança de Krupp e as mais altas esferas do partido nazista. À medida que o julgamento chegava ao fim, o mundo esperava ver como se faria justiça àqueles que haviam convertido seu gênio industrial em fins tão sombrios. O veredicto, quando chegou, foi variado. Friedrich Krupp foi sentenciado a 12 anos de prisão, um castigo que muitos consideraram demasiado indulgente dada a magnitude de seus crimes. As penas impostas a seus colegas executivos variaram desde o tempo cumprido até vários anos de prisão. No entanto, até essas sentenças
se revelaram mais simbólicas do que punitivas. Em um giro que levantaria questões sobre a eficácia da justiça pós-guerra, muitos dos executivos de Krupp veriam suas penas comutadas ou reduzidas. O próprio Friedrich Krupp seria liberado após cumprir apenas 3 anos, livre para reconstruir seu império industrial após a derrota da Alemanha. O julgamento dos ministérios, burocratas do genocídio. À medida que caía o pano no julgamento dos industriais que haviam alimentado a máquina de guerra nazista, outro grupo de acusados emergia das sombras do Terceiro Reich. Não eram homens que haviam empunhado armas ou comandado exércitos, mas burocratas sem rosto que haviam feito girar os engrenagens do genocídio com canetas e papel. O julgamento dos ministérios, também conhecido como o julgamento de Wilhelmstrasse, exporia a fria eficiência da administração nazista e a culpa daqueles que haviam facilitado o assassinato em massa de seus escritórios. Após a derrota da Alemanha, o mundo se deparou com uma realização assustadora. O Holocausto não havia sido obra de alguns poucos loucos, mas um esforço sistemático que exigia a cumplicidade de milhares. Entre eles estavam os altos funcionários do governo nazista, homens cujas assinaturas haviam condenado milhões à morte e cujos memorandos haviam orquestrado a solução final. Os acusados no julgamento dos ministérios representavam uma seção transversal da burocracia nazista. Dos corredores do Ministério das Relações Exteriores às câmaras da chancelaria do Reich, esses homens foram a coluna vertebral administrativa do regime de Hitler. Seus crimes não foram cometidos com armas ou gás, mas com máquinas de escrever e carimbos de borracha. À medida que o julgamento se desenrolava, a promotoria pintava um quadro condenatório de cumplicidade burocrática. O tribunal ouviu provas de como esses funcionários haviam distorcido a máquina governamental para servir a OS e fins genocidas dos nazistas. Foram apresentados memorandos detalhando a deportação de judeus, ordens de esterilizações forçadas e relatórios sobre o progresso da solução final, cada um com as assinaturas de homens que agora estavam no banco dos réus. Entre os acusados estava Otto Hoffmann, outrora um alto funcionário no Russia, o escritório nazista responsável pela política racial. As acusações contra ele desvendavam o frio cálculo da eugenia nazista. Hoffmann foi acusado de supervisionar as esterilizações forçadas, um programa que buscava eliminar aqueles considerados não aptos do acervo genético da chamada raça superior. A defesa apresentada por esses burocratas repetia uma ladainha familiar nos julgamentos de Nuremberg. Muitos alegavam que estavam simplesmente executando ordens, sem reconhecer sua responsabilidade nas políticas de extermínio sistemático que haviam ajudado a implementar. Esse esforço de se esconder atrás do escudo do anonimato burocrático seria posto à prova à medida que o julgamento avançava. À medida que as provas se acumulavam, tornava-se evidente a verdadeira natureza da implicação dos acusados. Eles não eram observadores passivos, mas participantes ativos na máquina do genocídio. Suas assinaturas haviam convertido políticas em ações, seus memorandos haviam colocado em movimento as engrenagens da destruição. O tribunal ouviu testemunhos de como esses funcionários haviam assinado conscientemente sentenças de morte e ordens de esterilização, plenamente conscientes das consequências de suas ações. Quando finalmente foram entregues os veredictos, refletiram a natureza complexa da culpa em um regime onde o mal se havia convertido em política. Vários acusados foram considerados culpados de crimes contra a humanidade, com penas que variavam desde o tempo cumprido até prisão perpétua. Outros foram absolvidos, considerando-se insuficientes as provas de sua participação para justificar uma condenação. O julgamento dos ministérios revelou a cumplicidade burocrática que havia permitido o Holocausto. Exposto ficou como as tarefas mundanas da administração governamental foram pervertidas para servir a fins genocidas. Após o julgamento, o mundo ficou para lidar com verdades incômodas sobre a natureza do mal e a facilidade com que os indivíduos comuns podem ser apanhados em sua rede. O julgamento do alto comando, líderes militares no banco dos réus. À medida que os ecos da justiça reverberavam nos corredores de Nuremberg, o foco se deslocava para aqueles que haviam orquestrado as conquistas militares do Reich.
O julgamento do alto comando, que começou no dia 30 de dezembro de 1947, levaria ao tribunal os próprios arquitetos da máquina de guerra da Alemanha. Não se tratava de simples soldados de infantaria ou oficiais de nível médio, mas dos mais altos escalões do comando militar, homens cujas decisões haviam moldado o curso do conflito mais devastador da história humana. Os acusados neste julgamento representavam o ápice do poder militar da Alemanha. Marechais de campo e generais que outrora comandaram vastos exércitos, agora se encontravam despojados de suas medalhas e uniformes, enfrentando acusações que poderiam levá-los à forca. Entre eles estavam figuras como Wilhelm von Lieb, Hugo Sperler e Georg von Küchler, nomes que outrora infundiram temor nos corações dos comandantes aliados. À medida que o julgamento avançava, a promotoria pintava um quadro sombrio de liderança militar desviada. Esses homens não estavam apenas acusados de travar uma guerra agressiva, mas de crimes que desafiavam os próprios princípios de honra marcial que afirmavam defender. As acusações iam desde a execução de civis até o maltratamento de prisioneiros de guerra, cada uma um lembrete contundente da brutalidade que caracterizou o esforço bélico alemão. A defesa apresentada por esses comandantes outrora orgulhosos muitas vezes se centrava no conceito de necessidade militar. Argumentavam que suas ações, por mais duras que fossem, estavam ditadas pelas exigências da guerra. No entanto, à medida que as provas se acumulavam, essa fachada começava a desmoronar. O tribunal ouviu testemunhos de políticas de terra arrasada que deixaram regiões inteiras devastadas, de assassinatos de represália que ceifaram as vidas de inúmeros inocentes. Uma das acusações mais condenatórias contra os acusados foi sua cumplicidade na infame Ordem dos Comissários. Esta diretiva, emitida pelo próprio Hitler, exigia a execução sumária dos oficiais políticos soviéticos capturados no campo de batalha. A implementação desta ordem, argumentou a promotoria, transformou o conflito de uma guerra entre soldados em uma campanha de extermínio ideológico. À medida que o julgamento avançava, surgia uma pergunta central: até que ponto os líderes militares podiam ser considerados responsáveis pelas ações de seus subordinados? A promotoria argumentava que a responsabilidade de comando se estendia além do campo de batalha imediato, abrangendo a conduta geral do esforço bélico. Os acusados, por sua vez, muitas vezes alegavam ignorância das atrocidades cometidas sob seu comando, uma defesa que soava vazia diante da acumulação de provas. Os veredictos, quando chegaram, refletiram a natureza complexa da culpa em tempos de guerra. Dos 14 acusados, 2 foram absolvidos, enquanto o restante recebeu penas que variavam desde o tempo cumprido até prisão perpétua. O marechal de campo Wilhelm von Lieb, outrora comandante do Grupo de Exércitos Norte, foi sentenciado a 3 anos de prisão. Outros, como Georg von Küchler, enfrentaram destinos mais severos com penas de até 20 anos.